Olá pessoal, você que se liga no canal Sertão da Caraú, mais uma entrevista aqui no canal. Hoje vamos contar a história dela, empresária daqui da cidade de Tamboril, conhecida como Sandra Baby, Sandra Basílio. Dona Sandra, seja bem-vindo ao canal Sertão da Caraú. Obrigado, viu? Eu é que agradeço pela oportunidade. É um prazer estar aqui para contar um pouco da minha história. Então, pessoal, a partir de agora tem que deixar o joinha, comentar, que a história está bacana. Dona Sandra, fale um pouco aí das suas origens, onde é que você é, filha de quem de Tamboril, fique à vontade. Eu sou filha daqui de Tamboril, sou filha adotiva de Francisco Salles Basílio e de Isabel Ribeiro. Meus pais biológicos eram de Lourdes, se chamava de Lourdes Melo, e o pai Francisco Ribeiro. Você foi criada na cidade mesmo ou no interior da cidade? Quando meu pai me pegou para adoção, ele morava no Serrote. Aí depois, quando eu tinha 8 anos, a gente veio morar aqui na cidade. Aí você estudou aqui em Tamboril? Estudei, eu tenho um ensino médio completo. Só não tenho faculdade porque estacionei, né? Comecei a trabalhar e aí esqueci de estudar. Qual foi o desafio da vida que você passou aí, né? Os desafios foram muitos, né? Não tem nem como a gente descrever todos. Mas assim, eu tive uma vida, não diria sofrida, mas assim, bem difícil, né? Meu pai era agricultor, eu fui criado no ramo da agricultura. Só que quando nós chegamos aqui em Tamboril, ele me colocou na escola, eu comecei a estudar. E aos 14 anos eu já tive que correr atrás de trabalhar, né? Porque ele não tinha condições de me dar o que eu precisava Família de quantos financeiramente. irmãos, dona Sandra? O meu pai adotivo, ele adotou 4 crianças, sendo 3 filhos de uma mesma pessoa, todos filhos da de Lourdes, e um sobrinho da minha mãe, adotivo. Então nós éramos 4 irmãos. O meu irmão mais velho, ele já viajou com 18 anos para o sul e lá permaneceu muito tempo. Então ficou só nós 3 e eu era a caçula. Então você começou a trabalhar cedo? Cedo. Isso sem falar, né, que eu sempre ajudei meu pai na agricultura, né? A gente plantava e colhia. Mas aí quando eu terminei meu ensino médio, eu comecei a lecionar no distrito de Boa Esperança. Lá eu lecionei por 4 anos. Certo. Aí quando eu vim de lá, era emprego de prefeitura. Aí como eu não era concursada, né? Eu prestava só serviço para a empresa, não teve mais necessidade dos meus serviços. Aí eu fiquei desempregada. Eu passei quase 1 ano desempregada. Foi aí que me surgiu a ideia de ir atrás de um emprego, né? No comércio de Tamboril. Então, na época, eu procurei o Edmilson Vasconcelos, né? Ele já tinha farmácia, que inclusive era onde eu funciono a minha loja hoje, né? Sim. E aí eu cheguei para ele e pedi uma oportunidade, e aí ele me deu. Eu trabalhei 15 dias com ele, que foi só para me tirar umas férias. E aí depois eu voltei para casa, só que no mesmo ano, não me lembro o ano, né? Sim. Mas no mesmo ano ele me chamou novamente para trabalhar com ele. E aí eu passei um período de 16 anos com ele. Você começou a trabalhar aqui em Tamboril, logo foi na farmácia? Foi a minha vida de comerciante começou na farmácia, foi lá que eu peguei gosto, né, pelo comércio. Porque, na verdade, eu queria ser professora, mas quando eu comecei a trabalhar com o comércio ele toma muito seu tempo, né? Certo. Então, mesmo eu sendo funcionária, mas eu trabalhava o dia todo. E aí já era casada, e depois começou a família, então eu me desliguei dos estudos e fiquei mesmo só na farmácia. A dona Sandra hoje é esposa do seu Henrique, né? Sou esposa do Henrique. Tem quantos filhos você tem com ele? Eu tenho um casal de filhos, a Maria Isabel e o Luiz Henrique. Ah, tá certo. Então a sua dificuldade foi um pouco difícil também, né? Aí, como eu já estava no comércio, né? Aí eu engravidei. A minha vida como empreendedora começou assim. Eu engravidei da Maria Isabel e quando foi para mim começar a comprar o enxoval dela, eu vi a necessidade
que tinha, né? Eu procurava uma coisa num canto, não encontrava, procurava em outra loja, não encontrava. Foi aí que eu já começou a minha ideia. Já começou a nascer, né, a ideia. A ideia de eu colocar uma loja infantil, porque eu via que na cidade necessitava, né? Não tinha. Não tinha. Aí só que eu guardei essa ideia para mim, né? E continuei trabalhando, até porque eu não tinha condições financeiras de começar, né? Eu sei que os anos foram se passando, eu fui economizando um pouco, né? Aí teve um período que meu esposo ficou sem trabalhar na prefeitura, né? Que ele é funcionário público. Aí ele não chamaram ele para trabalhar na prefeitura, ele ficou sem fazer nada, né? Aí eu disse, Henrique, a gente já tinha conversado a respeito, né? Eu falei, Henrique, então agora é a hora da gente começar a realizar o meu sonho. Vamos abrir a loja, a gente abre com o que tem. Aí o compadre Milson, na época, estava mudando do prédio dele, né, para o prédio novo. Aí eu já pedi o prédio dele, né, para mim ficar lá. Aí assim a gente fez, o Henrique ficou lá, ficou lá na loja, eu contratei uma moça para ficar com ele, né, e eu continuei trabalhando com o Edmilson. Aí, mas quando tinha necessidade de eu ir fazer as compras, o Edmilson, que hoje é meu compadre, né, me liberava. Aí, então, nós, quando fez 4 anos de loja, o Henrique voltou, chamaram ele para a prefeitura, né? Para voltar a trabalhar. Aí eu falei, Henrique, ainda não é tempo de você sair de dentro da loja, só está com 4 anos, a loja ainda não dá para se manter. Sim. Então, vamos segurar mais um pouco, peça uma licença e vamos continuar. Aí ele pediu uma licença de 2 anos. Aí, quando fez 6 anos, aí eu pedi conta da farmácia, né? E fui para dentro da loja. E aí estou até hoje. Deu certo, graças a Deus, né? E estamos por aqui. Estão lá trabalhando até hoje. Estou trabalhando até hoje, graças a Deus. Bom, pessoal, estão gostando da entrevista, bate-papo legal. Estou com ela aqui, empresária aqui da cidade de Tamboril, conhecida como a Sandra Baby, né? Aceitou esse bate-papo com a gente no canal Certo na Caraú. Dona Sandra, explique para nós qual foi a dificuldade que você teve no começo da sua loja. O desafio que teve, os primeiros clientes, como foi os primeiros meses? Assim, o mais difícil, né, foi as minhas idas para Fortaleza, né? Porque a gente tinha, e ainda hoje eu ainda compro lá, né? Tinha que fazer as compras lá, e aí eu não conhecia, então essa parte aí foi muito difícil para mim, né? Mas foi difícil, mas não, por nenhum momento eu pensei em desistir, né? Continuei, aí eu sempre, todos os meses, eu ia uma vez ao mês e fazia as compras, né? E você ia de ônibus, ia de carro? Eu ia de carro, meu esposo, né? Certo. Na época ele já tinha um carrinho e a gente ia no carro, às vezes a gente ia no carro de um tio dele que tinha também, ou então a gente pediu o carro do compadre Milson, mas a gente sempre ia de carro, né? Para trazer as coisas que a gente comprava. E foi assim que começou, né? E a gente foi colocando as coisas lá, e aí os clientes eu já era bem conhecida, né? Por conta da farmácia, todo mundo já me conhecia, então isso ajudou muito. Aí o pessoal começou a comprar, né? Vinha fazer as compras, e o dinheiro que a gente ia adquirindo, ia apurando lá, a gente só usava para repor a mercadoria, né? A gente não colocava ele para outra coisa, era somente para isso. Apurava, pagava as contas que tinha que pagar e o restante a gente já ia guardando, e quando era no dia das compras a gente levava e fazia. Aí também usava cheque, né? Tinha algumas pessoas que eu dava cheque, como eu tenho CNPJ, eu já comprava no CNPJ, certo. E foi dando certo, a loja foi crescendo e estamos aí. Graças a Deus. Quando você começou, já começou a arrumar os seus fornecedores, já ia direto para os fornecedores fazer as compras. Já ia, aí também começou a passar alguns na porta, né? Porque as pessoas sempre informam, né? Quem está começando, e eles passavam, eu também já comprava um pouquinho, e foi dando certo, e continua dando certo, graças a Deus. Você foi a primeira loja infantil do Tamboril? Foi a primeira loja. Quando eu abri a minha loja infantil, é como eu lhe disse, eu vi que tinha necessidade,
Alguns comerciantes tinham um pouco, ou tinha alguma coisa, mas não tinha tudo que precisava, né? Então eu resolvi abrir a loja Sandra Baby, né? Que eu trabalho do recém-nascido até 14 anos. Certo. Então, mas na época que eu comecei mesmo só com recém-nascido, né? Que eram os bebezinhos. Quando você começou querer colocar a loja, passou para sua cabeça o momento de desistir, alguma coisa assim? Não, eu nunca pensei em desistir, né? Assim, se eu tivesse de pensar em desistir, seria hoje, né? Porque o comércio hoje está muito difícil, né? Verdade. Você sabe que depois da pandemia, o comércio mudou muito, né? Hoje a concorrência é bem maior, porque hoje a concorrência não é só dentro da cidade, é no mundo todo, né? Por conta da internet. Então, e tem assim, tem uma concorrência muito desigual, mas jamais vou desistir, até porque é da minha loja que eu sobrevivo. Tá certo. Então, há quanto tempo de loja? Eu tenho 18 anos de loja. 18 anos. E hoje está aí no mercado ainda, graças a Deus. Estamos e vamos continuar, se Deus quiser. Você faz venda também para a internet? Faço sim, hoje faço, é normal. Às vezes a gente está ali pelo WhatsApp, pelo Instagram, a gente consegue fazer venda, graças a Deus. Instagram da loja? Instagram da loja. Ah, tá certo. Eu vejo lá, sempre você está postando as novidades no Instagram. E aí a gente trabalha, né, com as postagens, trabalha com divulgação. A gente tem que ir inovando. Eu costumo dizer que eu estou, qual é a palavra que eu devo usar aqui? Eu estou me reinventando, né? Porque aí, assim, eu acho difícil porque eu já tenho uma certa idade, né? Sim. Então, a tecnologia é muito das pessoas mais jovens, né? Mas aí eu tenho a Maria Isabel, que está sempre me ajudando. Ajudando a divulgação. Quando eu tenho uma dúvida, a Maria Isabel me ensina aqui e vai dando certo, desistir jamais. Porque tem que acompanhar o envolvimento, né? Exatamente. Da tecnologia. A gente tem que evoluir conforme a caminhada, né? Você tem cliente hoje do primeiro dia que você começou? Eu tenho cliente da época que eu comecei, que nunca me deixaram. Pai. Desde o começo eles estão comigo até hoje. Coisa bacana. São esses clientes que nos incentivam a continuar, né? Porque a gente já tem uma parceria, né? Graças a Deus. Então, é muito bom contar com os clientes. Eu só tenho a agradecer a eles, né? Porque se eu estou aqui hoje contando a minha história, é graças a eles que fazem parte, né? Se eu estou aqui é só por eles. Tá certo. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com ela, Sandra Baby, daqui de Tamboril, da cidade de Tamboril, da loja Sandra Baby, batendo bate-papo com ela, dona Sandra, conhecer um pouco a história dela. Dona Sandra, a gente quer agradecer a você pelo espaço, ter cedido essa entrevista maravilhosa, contar a sua história. Aqui é só um pouquinho, foi resumida a história dela. Então, pessoal, deixa o joinha e compartilha. Dona Sandra, fica à vontade para fazer seus agradecimentos. Quer que você deixe aí o Instagram da loja e deixe os horários que você trabalha direitinho lá na loja, que é a hora que a loja abre, durante a semana, tudo direitinho. Pronto. A loja abre 7 horas da manhã, não fecha para almoço. E eu costumo fechar às 17h30. Tem dias quando tem mais movimento, a gente vai até 18 horas. Mas o horário normal é às 17h30 e funciona de segunda aos sábados. Certo, sábado até meio-dia, né? Até 1h. Até 1h. Mas aí eu sempre estou em casa. Às vezes o cliente, tem sempre aquele cliente que esquece, né? Tem um presente, precisa comprar. Me passa um zap, Sandra, pode abrir? Vou. A gente vai lá e abre e atende com o maior carinho. Qual o Instagram da loja? É sandrababy30@gmail.com. Pronto, lá você vai encontrar todas as peças, fotos, vídeo. Lá o cliente procura para recém-nascido, encontra, procura para kids, né, que já são as crianças maiores, também vai encontrar. Né? Precisando de produtos infantis, é só procurar a Sandra Baby, que estamos prontos para atender. Localizado no centro de Tamboril. Fica bem no centro, ali vizinho ao mercado público, a entrada do mercado público, em frente à praça Eudes Campos. Certo, eu queria que você deixasse para finalizar, um agradecimento para o seu público, para os seus clientes, sua família, para todo mundo ser. Eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus, que
que ele é a força maior, né? Uhum. Sem ele a gente não vai para lugar nenhum, principalmente nos dias mais difíceis, a gente se apega com eles e ele sempre renova nossas forças. E agradecer também a você pela oportunidade de estar contando aqui a minha história e principalmente aos meus clientes, a todos. Eu não vou citar o nome de ninguém, porque são muitos, graças a Deus, mas principalmente aqueles que vêm desde o início, né, e nunca me deixaram, estão sempre comigo. Só gratidão, né? E estamos aí prontos para atender, prontos para enfrentar qualquer dificuldade e jamais desistir. É isso aí, pessoal. O recado está dado. Obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço. Deus continue lhe abençoando o seu trabalho e cada vez mais ainda, viu? Valeu, pessoal. Obrigada a todos.